Olá, boa noite. Hoje, dia 16 de outubro, é comemorado o Dia da Ciência e Tecnologia. Senado aprova partilha do pré-sal com estados e municípios. Também vamos falar sobre o mercado imobiliário em Uberlândia. Será que é uma boa hora para investir em imóveis? Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Hoje aconteceu o dia todo uma série de palestras na Universidade Federal de Uberlândia. O tema, Dia C da Ciência, a ciência faz toda a diferença, que teve como palestrantes pesquisadores da UFO. Veja. Felipe é estudante do curso de Engenharia da Computação e está no primeiro período. Ele soube da palestra sobre nanotecnologia e não perdeu tempo para assistir. Eu vim porque eu me interesso pela relação recentemente estabelecida entre a parte da computação, da robótica, da engenharia com a parte biomédica, de forma que o combate às doenças, aos vírus, seja mais eficiente. O Dia C da Ciência aconteceu o dia inteiro na Universidade Federal de Uberlândia, com 12 palestras, com uma duração de 20 minutos cada e o objetivo de atrair professores, pesquisadores, alunos e a comunidade externa. É a primeira vez a Dia C da Ciência na UFO aqui. Nossa intenção é trazer a comunidade para dentro da universidade, né? Então a gente está apresentando palestras, todas de professores, docentes aqui da nossa universidade, né? E que tem a intenção de estimular, de cativar a vinda do cidadão, né, da pessoa de Uberlândia para dentro da universidade para ver o que nós estamos fazendo aqui dentro em termos de ciência. E também desmistificando bastante alguns assuntos que a gente vê na mídia hoje, né, as fake news. A linguagem durante as apresentações foi bem acessível, para fácil entendimento. Este professor do Instituto de Biotecnologia, por exemplo, falou sobre as doenças negligenciadas. Como a genética pode ser uma solução, né, para o auxílio da busca de novos fármacos, para a busca do controle dessas doenças, né, e tentar melhorar a vida da população mais carente. A professora Ana Grace trouxe em questão o tema da nanotecnologia. A nanotecnologia tem um impacto muito grande sobre a qualidade de vida da população, porque ela busca o diagnóstico rápido, além de outras áreas importantes de atuação, como agricultura, edificação e outras áreas importantes, como a medicina e a saúde de forma geral, porque usando a nanotecnologia e usando as estratégias para a construção de dispositivos ou para a aplicação desses nanomateriais, nós podemos trazer essa qualidade de vida para a população. O diagnóstico rápido, né, que pode ser feito utilizando esses nanomateriais, é importante por quê? Porque ele impacta sobre o tratamento. Então, muitas vezes o diagnóstico rápido reflete no tratamento, na eficácia e no êxito, no bom êxito de um tratamento. O tema Humanos versus Vírus também foi destaque no evento. A professora Ana Carolina Gomes foi a responsável pelo assunto. Atualmente nós temos muitas infecções virais por diversos vírus que nós não temos nem vacinas e nem tratamentos. Então a gente tem que desenvolver metodologias, métodos para combater esses vírus. As palestras foram realizadas no Bloco 5S, com diferentes temas da ciência e todas realizadas por professores da UFO, para todo tipo de público e de graça. Nós temos mais de 1.850 professores na universidade. Esses professores todos têm que fazer ensino, pesquisa, extensão, né? Então todos em potencial são pesquisadores, são cientistas. Além deles, nós temos nossos alunos de iniciação científica, nossos alunos de pós-graduação. Então só aqui na universidade tem mais de 5.000 cientistas. E a cidade sabe lá Deus o que esses cientistas estão fazendo aqui dentro. Então é isso que nós estamos fazendo, trazendo a população para ver os cientistas importantes que tem dentro da universidade. Gente comum que vai no shopping, encontra eles, vai na feira, encontra as pessoas, pega um ônibus com você aí na rua, né? E que estão aqui resolvendo, por exemplo, a solução de uma doença que tem na sua casa, a solução de um problema elétrico grave que você tem lá, a solução de esgoto, a solução de sustentabilidade, de meio ambiente, de poluição, de resíduos, né? De tudo, né? A gente lida com tudo dentro da universidade. Parabéns, então, a todos os nossos cientistas hoje.
E o Senado aprovou por 68 votos a 0 a nova regra de partilha de recursos do pré-sal. Antes, o texto passou por uma comissão na Casa. Compreenda. Pela manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou por unanimidade. Todos os 23 senadores votaram a favor. O relator não fez alterações. O governo prevê arrecadar 106 bilhões de reais com o leilão. Descontados os 33 bilhões para a Petrobras pela revisão de contrato, a União deve ficar com 67%. 15%, cerca de 11 bilhões para estados e Distrito Federal, seguindo os critérios do Fundo de Participação dos Estados e Lei Candir. Outros 15% para os municípios, de acordo com o Fundo de Participação dos Municípios. E o Rio de Janeiro, estado onde ficam as jazidas, receberá mais 3%, 2 bilhões de reais. Estados e Distrito Federal deverão usar estes recursos no pagamento de despesas com a Previdência dos servidores públicos. O mega leilão do pré-sal está marcado para novembro. A votação da partilha era considerada estratégica para a aprovação da reforma da Previdência, em tramitação também no Senado. Quando se fala no mercado financeiro, são considerados bons negócios aqueles produtos que têm potencial de valorização. Por conta disso, culturalmente, o investimento em imóveis é um dos preferidos dos brasileiros. E essa aposta segura por parte dos compradores faz o mercado imobiliário também em Uberlândia não parar de crescer. Entenda mais na reportagem especial de Júnior Caritel com imagens de Sérgio Ferreira. Se tem algo no Brasil que cresce a cada dia, é o mercado imobiliário. Ter o próprio imóvel tem se tornado o sonho de muita gente. Roberto é engenheiro de segurança do trabalho e comprou um apartamento no início do ano. Comecei a procurar algo para comprar no momento que eu comecei a pagar aluguel. Então eu vi da necessidade de comprar alguma coisa para mim, visto que dinheiro, aluguel, ou seja, é um dinheiro que nunca mais você vê. E foi quando eu comecei a procurar algo, falei, não, eu posso comprar, eu vou comprar algo que vai ser meu. De acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a maioria das residências de Uberlândia tem de 2 a 3 moradores e são residências próprias, e a renda familiar dessas pessoas fica em torno de R$ 2.100. De 2017 para 2018, o mercado imobiliário em Uberlândia cresceu 110%, de acordo com o Sinduscon-TAP. Para o presidente do sindicato, a expectativa é que esse setor cresça ainda mais. O mercado a nível de Brasil, no segundo trimestre desse ano, cresceu 16% em relação ao ano passado. E o CAGED, no mês de julho e agosto, nas contratações de Uberlândia, foi positivo. Então as expectativas são boas, mesmo porque o segmento da construção na Minha Casa Minha Vida e em outros segmentos tem crescido tanto em projetos como em vendas. Outro fator importante para esse crescimento no país é o programa Minha Casa Minha Vida. A nossa região ela absorve de 70% a 80% das nossas vendas se concentra na Minha Casa Minha Vida. Então, esse mercado é de muita importância e precisa haver e tem havido, na verdade, uma boa sintonia entre o poder público, os agentes financeiros e as construtoras. Isso, além do comprador também está inserido no processo como nosso principal cliente. Então, essas entidades todas reunidas fazendo um bom trabalho têm resultado em boas vendas para a nossa cidade e região. Em relação aos domicílios por faixas de renda, as zonas mais próximas da área central de Uberlândia têm maior representatividade entre quem tem a renda mais alta. Algo em torno de 6,8% do total de residências cuja renda está acima de R$ 19 mil. Enquanto no total da cidade, este percentual é de apenas 1,7%. Minha Casa Minha Vida basicamente é quem compra o seu primeiro imóvel, né? Então é o primeiro degrau de possuir a casa própria, o seu próprio apartamento, ter seu espaço físico, né? E trazer dignidade para si e para a sua família. Então esse é o nosso público-alvo, é o nosso público principal. Agora nós temos também o mercado luxo e alto luxo, onde a pessoa faz um upgrade
do imóvel anterior para um imóvel ou mais localizado, ou de maior tamanho, para abrigar melhor a sua família. Então, acho que esses dois mercados é que nós estamos trabalhando no momento. Até o mercado luxo e super luxo tem crescido um pouco a mais, diminuindo um pouco a fatia de Minha Casa Minha Vida, menor do que 80%, onde até agora tem sido de 80%. Ter um teto para morar é bom, e se esse lugar for a casa ou apartamento dos sonhos, é melhor ainda. Isso aqui é o começo, né? É o começo de tudo, é o primeiro de muitos que ainda poderão vir ainda pela frente, né? Claro, a gente começa no apartamento, mas o meu sonho ainda é comprar uma casa maior para criar minha cachorra, que o espaço aqui é um pouco pequeno para ela ainda, mas a princípio está de ótimo tamanho. Foi um local que eu encontrei que eu adorei, próximo ao centro, ótima localização, e é um empreendimento que já estava pronto, né? Então veio no momento, me agrada perfeitamente. E aqui no estúdio comigo hoje está o professor Fernando Garrefa, que é da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFO. Boa noite, professor. Boa noite. E também o empresário do ramo imobiliário, o Muriel Laterza. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Bom, vimos na matéria aí que o mercado em Uberlândia continua aquecido. Segue uma tendência no Brasil, nesse primeiro ano de governo Jair Bolsonaro? Vocês imaginavam que fosse ter esse aquecimento ou não? E outra pergunta que eu gostaria de saber, os principais desafios em Uberlândia do setor imobiliário, professor? Sim, eu acho que segue agora em aquecimento depois de um vale profundo, né? Com essa recessão que nós tivemos. E acho que as expectativas eram altas a partir daqueles anos de 2009 a 2014, que houve uma valorização enorme imobiliária. Depois houve uma estagnação e agora está crescendo de novo. Está começando a aquecer novamente. Está aquecendo novamente. Acho que um pouco o investimento também vem um pouco por conta dos juros estão mais baixos no Brasil, a taxa Selic mais baixa, e as pessoas tendem a tirar aquelas aplicações conservadoras e tendem a investir novamente em imóveis ou outros tipos de investimentos, né, menos conservadores, e isso me parece que deve nos próximos anos a gerar uma valorização, uma nova onda de valorização imobiliária. Para a cidade fica o desafio do planejamento. Ela precisa se cuidar, o planejamento urbano tem de ter esse cuidado, porque a cidade ela tem se espraiado muito, tem crescido muito horizontalmente, tem ficado cheia de buracos, e isso em termos do planejamento e dos gastos do município com infraestrutura são mais onerosos, urbana, mobilidade, né? transporte, né? Isso é um cuidado que a cidade deve ter, com certeza. Excelente. E Muriel, o que você percebe nesse mercado, nesse aquecimento ao longo desse ano, do perfil desses investidores ou compradores? O que o professor Fernando disse em relação a essas melhorias, eu acho que isso tudo é consequência disso. O que mais eleva essa potencialidade do mercado imobiliário é a confiança. E dentro da confiança tem a diversidade de perfis de compradores que tem. Nós temos o segmento do público que tem o sonho de adquirir a casa própria. Esse sonho ele é derivado também não só pela necessidade, mas também por constituir a família em um âmbito que a gente pode chamar de seu, né, de meu, porque é uma aquisição, você está deixando o aluguel, uma propriedade que não é sua. Tem o perfil da pessoa que tem o desejo de desenvolver a sua atividade comercial, ele adquire um bem para desenvolver a sua atividade comercial nesses imóveis, para ter o seu próprio negócio, e tem o perfil de investidores que já, principalmente nesses últimos tempos aí, ele já enxerga essa não viabilidade de deixar os seus recursos, talvez, aplicados em outros meios aí, né, justamente por essa redução de algumas taxas enfim, então tem essa diversidade que enquadra dentro dessas características. No Uberlândia, então, a gente tem esses três perfis hoje ativos. Justamente. Acredito que até no cenário nacional, né, são esses três perfis, sim.
Excelente. Bom, e olha só, o programa Minha Casa Minha Vida completa 10 anos este ano. A gente confere agora uma reportagem com uma análise sobre os impactos desse programa habitacional em Uberlândia. Veja. No ano de 2008, o país passava por uma crise financeira. Para estimular a construção civil, o governo Lula criou o Programa de Habitação Minha Casa Minha Vida, lançado oficialmente em março de 2009. De lá para cá, muitos brasileiros tiveram a oportunidade de comprar a casa própria, assim como a dona Jéssica, que teve a aprovação do pedido no ano passado. Eu decidi comprar, o apartamento porque eu estava querendo ter uma casa assim própria para mim, Aí eu fui tentando várias vezes, eu nunca conseguia. Mas até que um dia eu encontrei uma corretora no Terminal Central, apresentei meus papéis, aí foi dando certo. Ela explica como o processo aconteceu. O processo da caixa e dos papéis do apartamento, tudo durou mais ou menos uns 6 meses. Foi mais ou menos uns 6 meses mesmo. Aí o apartamento vai ficar pronto em 2020. Em 2018, a Caixa Econômica Federal informou que 14,7 milhões de pessoas compraram um imóvel com o programa. Para essa administradora, o setor imobiliário é influenciado por essas aquisições de imóveis. O Mercado Minha Vida hoje, ele movimenta de uma forma muito representativa o mercado imobiliário em Uberlândia. Hoje na cidade nós temos vários lançamentos de várias construtoras, o mercado do Minha Casa Minha Vida se torna cada vez mais competitivo, trazendo para as pessoas que têm interesse em comprar o seu primeiro imóvel várias oportunidades de localização, de tipologia, Maíra ressalta que o programa tem vantagens, mas também existem alguns pontos que são considerados problemáticos. A principal vantagem do programa, o programa é sustentado em 2 benefícios, que é taxas de juros reduzidas, e o subsídio, As taxas de juros, elas são reduzidas tendo em vista que a verba do programa vem das contas do FGTS, Então o governo consegue conceder uns juros com uma taxa reduzida, e o subsídio que vem dos cofres da União, que é concedido de acordo com a renda da pessoa, o perfil socioeconômico, ela recebe ali um desconto para a compra do imóvel dela. Sem dúvida, são os principais diferenciais do programa. Agora, o grande problema do Minha Casa Minha Vida, ele trata-se em relação à sustentabilidade dele, ao equilíbrio, porque hoje nós temos um país passando por uma situação financeira difícil, e que exige equilíbrio, que exige enxugar muitas contas. Com 10 anos de existência, o Minha Casa Minha Vida passa por um momento de crise e não tem futuro definido ainda. O atual governo estuda para fazer mudanças no programa. Existe sim já uma cogitação de que haja uma mudança no nome do programa, mas com certeza essa mudança não é no intuito de extingui-lo, até porque hoje existe um leque de mercado muito grande vinculado a ele, não só construtoras, mas fornecedores, imobiliárias, várias pessoas que estão envolvidas nisso, então a importância econômica dele para o país é muito grande hoje, mas eu acredito que essas mudanças vão ser mais no sentido de trazer mais sustentabilidade. O que tem acontecido hoje no mercado é busca de novas alternativas para que não se paralise aquilo que o programa traz hoje, que é o acesso das pessoas que não têm seu imóvel ao primeiro imóvel, mas de uma forma sustentável para que isso possa ser continuidade, não seja uma bomba que depois amanhã vai paralisar de uma vez e aí é prejudicado não só aquelas pessoas que ainda não têm seu imóvel, mas também as pessoas que estão envolvidas nisso no mercado, Com futuras mudanças ou não, a certeza que temos é que a casa da dona Jéssica já está garantida. Eu estou muito ansiosa, Eu fico pensando o tempo todo e já pegar a chave do apartamento e já entrar para dentro dele. Fico muito ansiosa, mas muito feliz também. E professor Fernando, como você vê a relação do centro e periferia da cidade, ainda mais com os projetos habitacionais do Minha Casa Minha Vida? Os loteamentos e esses centros habitacionais geralmente ficam mais nas zonas periféricas da cidade. Por quê? Sim, isso foi a meu modo de ver, foi um equívoco do programa no seu momento de lançamento, em que ele deveria primeiro ajudar as cidades a provisionar terra mais bem localizada para poder fazer ou ajudar os moradores a morar mais bem localizado, morar um pouco mais próximo das áreas centrais.
E na prática isso não aconteceu e com isso a terra era mais barata nas bordas e acabou sendo impactada pela construção de muitos desses conjuntos muito grandes. Não é muito recomendado. Muitos bairros surgiram em Berlândia, que são praticamente cidades, né? Em termos urbanísticos, se pensar loteamentos para 4.000 casas, ou algo assim, é impensável em outros países. Então, normalmente, esse contingente habitacional, ele privou as pessoas de estarem, por exemplo, mais próximo do lugar de trabalho, é mais difícil, está mais mal servido o ônibus, toda a infraestrutura de comércio é um pouco mais complicada. Em Uberlândia é uma cidade relativamente pequena, mas se pensar nas metrópoles, os dados que nós temos, uma pesquisa que fizemos com o IPEA, eram assim, colocava as pessoas numa condição muito difícil em termos da distância. Então houve um impacto muito grande. Foi positivo por um lado, que as pessoas tiveram acesso à sua casa própria, acho que é um sonho de consumo do brasileiro, né? Mas para as cidades ele teve um impacto desastroso, já muito bem documentado em inúmeras pesquisas, né, do ponto de vista urbanístico. E os bairros que estão próximos também, esses conjuntos habitacionais, de certa forma eles são valorizados, porque aumenta o fluxo, o comércio ali fica mais ativo? O que aconteceu na prática, houve um aumento da informalidade do comércio nessas áreas, porque onde você tem uma densidade de pessoas, naturalmente você vai atrair negócios, as pessoas precisam se abastecer, né, precisam comer, então esse tipo de negócio aconteceu de maneira espontânea, às vezes informal, sem nenhuma regularidade com a prefeitura, né? Mas ele acontece, onde tem a densidade, isso ocorreu. E, Muriel, você que está no mercado imobiliário, que dicas que você pode dar para as pessoas que querem investir? Qual que é o momento certo quando vai se olhar o imóvel, ver na planta, ver as possibilidades aí dos juros? Como que chegar a uma equação ideal para se tomar uma decisão correta? Sim, na verdade, nós analisamos isso de um modo muito amplo. Essa característica de adquirir um imóvel na planta, ou se for de um novo loteamento, de um novo bairro, em um estágio inicial de uma realização de infraestrutura, a margem de valorização, o percentual de valorização que isso vai ser oferecido ao comprador, isso gera um retorno muito maior que adquirir em uma fase final, ou seja, um loteamento que já está com 100% de obra concluída, ou se for algum apartamento que também esteja na fase inicial, na fase de fundação ou na fase de execução de obra como um todo, essa valorização ela existe já por adquirir algo na fase inicial. Então, e a questão hoje de taxa de juros, hoje a gente está vivendo um cenário mais instável com relação a isso? Sim. Nós estamos passando um momento muito bom em relação a essa redução de taxas. Os agentes financeiros estão oferecendo novas condições para diversos níveis de pessoas que querem adquirir os imóveis através de financiamento. Excelente, então, a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora é hora de saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Veja a previsão para Uberlândia e outras cidades da região. Céu parcialmente nublado em Uberlândia nesta quinta-feira. Mínima de 22 graus e máxima de 31. Sol entre nuvens em Monte Carmelo e temperaturas entre 21 e 32 graus. A quinta-feira, em Patos de Minas, deve amanhecer com sol, mas a nebulosidade chega à tarde. A mínima fica 22 graus e a máxima 31. A previsão em Ituiutaba é de dia nublado, mas o calor continua. Mínima de 23 graus e máxima de 37. Céu encoberto por nuvens em Frutal. Termômetros marcam entre 22 e 36 graus. Hoje também é o dia do engenheiro de alimentos e o campus da UFO de Patos de Minas comemorou a data com um evento que reuniu professores e alunos do curso que forma vários desses profissionais. Confira.
Olá pessoal, sou o Jader, sou professor do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Uberlândia, situado no campus Patos de Minas. No dia 16 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Alimentação e no Brasil também é celebrado o Dia do Engenheiro de Alimentos. Este ano, o tema do Dia Mundial da Alimentação é Dietas Saudáveis para um Mundo de Fome Zero. O engenheiro de alimentos ele tem grande importância na sociedade, uma vez que ele atua na cadeia de produção de alimentos, suprindo a população em diferentes locais e regiões distantes do local de produção. O processamento de alimentos ele é fundamental para reduzir o problema da fome e do fornecimento de alimentos à população. Alguns alimentos não poderiam ser encontrados em mercados se não fossem processados através de equipamentos com conhecimento do engenheiro de alimentos. O profissional da engenharia de alimentos garante a entrega do alimento seguro e de qualidade para o consumidor. E para celebrar o Dia do Engenheiro de Alimentos, o grupo de Programa de Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos do campus Patos de Minas está promovendo um minicurso Físico-Química de Alimentos e Processos. Esse minicurso está sendo ministrado pelo professor Rodrigo Stefani, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse minicurso ele visa relacionar os fundamentos da química à influência do processamento industrial nos constituintes das bebidas e de alimentos. Serão abordados de forma prática os principais conceitos fundamentais da fisicoquímica aplicados ao processamento de alimentos. Estamos falando hoje sobre o mercado imobiliário de Uberlândia, estamos chegando na parte final do nosso jornal. Eu gostaria de ouvir então agora do professor Fernando e também do Muriel sobre as oportunidades futuras que o mercado ainda oferece para quem quer investir. Eu creio que uma boa oportunidade daqui para diante, com essa evolução do mercado imobiliário, seria começar a olhar de volta aquelas oportunidades que estão no centro, nas bordas do centro, a partir de casas, lugares que estão vazios, que têm se desvalorizado e que tenderão a se configurar com bons investimentos, por um lado, e também para a cidade muito bons. Né? Acho que em termos de compactar mais a cidade, isso seria bom. E vejo que em outras cidades esse movimento já tem ocorrido, né? Que é um retorno a essas regiões centrais por meio de reformas, essas edificações que estão com um custo mais baixo, já que tem sofrido desvalorização, às vezes não tem interessados, né? Fica ali parado muito tempo. E eu acho que essa seria uma oportunidade nova para quem pretenda investir aí, né? Como as pessoas físicas ou até mesmo os fundos imobiliários que têm crescido nesse sentido. Com certeza. Alguns buscando essas oportunidades pela cidade aí. Excelente, obrigada pela dica, professor Fernando, e muito obrigada pela participação aqui hoje no JU, viu? Muito obrigado. Fernando, Muriel agora, por favor. Eu acredito que estão chegando novas empresas em Uberlândia, de outros estados, com projetos diferentes, com conceitos diferentes de moradia. Isso já está sendo muito aplicado, principalmente no estado de São Paulo. E a tendência é realmente agora, nos próximos anos, serem desenvolvidos aqui em Uberlândia. E isso, sem dúvida, seria um foco aí para investir de um modo diferente, em um produto diferente. Então, esses novos projetos aí, com certeza, darão bons resultados. Com certeza vai aquecer ainda mais o mercado, né? Excelente. Muito obrigada, Muriel, também pela sua participação aqui com a gente, viu? E o Jornal da UFO desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã, é claro. Tchau, tchau.